Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 47, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade sobre o nosso assunto de Sistema Solar, a parte 2. Nessa aula, nós vamos falar sobre a formação do Sistema Solar, novamente, dar aquela recapitulada sobre a formação do Sistema Solar. Vamos falar sobre a definição dos planetas e dos planetas anões, o que consiste um planeta, o que consiste um planeta anão, qual a diferença entre os dois, e vamos falar sobre a diferença entre os planetas rochosos e os planetas gasosos. Então, o nosso sistema solar é formado por esses dois tipos principais de planetas, planetas rochosos, planetas gasosos. Nós vamos discutir quais as principais diferenças entre esses dois grupos de planetas. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer como os cientistas acreditam que o sistema solar surgiu, e diferenciar os planetas rochosos e gasosos e apresentar os planetas anões do sistema solar. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações das curiosidades, das novidades, das definições e dos conceitos que nós vamos ver na nossa aula de hoje. É muito importante que vocês tenham esse material, porque futuramente vocês vão precisar dele para revisar, vão precisar revisar ele para uma avaliação, para um exercício ou simplesmente para relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Tá certo? Vamos lá então. O sistema solar é o sistema planetário do Sol. Os cientistas acreditam que o sistema solar tenha surgido de uma nuvem de gás e poeira há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Parecido com o surgimento da Terra ali, tá? Na mesma faixa da idade. Então nós temos, como comentamos na nossa aula passada já, mas quem esqueceu, nós temos uma nebulosa, uma nuvem de gás e poeira que vai condensando sua matéria, formado principalmente de hidrogênio e hélio, vai dando origem a uma protoestrela com um disco protoplanetário que começa, por sua vez, a se aglutinar, vai formando os pequenos planetas, e lá a protoestrela começa a emitir luz quando faz reações nucleares ali dentro dela. A partir daí, nós já temos os planetas orbitando ao redor dessa estrela que emite luz, certo? Então, essa é a teoria por trás do surgimento do nosso sistema solar. Uma nuvem de poeira, uma nebulosa, forma o disco protoplanetário. No centro nós temos a protoestrela que emite luz, e os outros planetas foram se formando a partir dos restos dessa nebulosa que não se agregaram à estrela principal. Legal? Os planetas. São conhecidos 8 planetas no sistema solar. Do mais próximo ao mais distante são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem uma representaçãozinha deles aqui embaixo também nessa imagem. Está fora de proximidade, fora de proporção também. Então, os primeiros são os menores realmente, os 4 últimos são um pouco maiores, mas quanto mais distante do Sol, a distância entre eles também aumenta, eles estão bem mais distantes um do outro. Eles percorrem órbitas levemente elípticas ao redor do Sol e, de acordo com a sua composição, são classificados em planetas rochosos e planetas gasosos. O que são órbitas levemente elípticas? Nós temos o Sol no centro, e se eles tivessem órbitas circulares, seria um círculo perfeito. Uma órbita elíptica parece com o formato de um ovo. Uma parte é mais próxima do Sol e outra parte um pouco mais distante. Então, isso é uma órbita elíptica, certo? Planetas e estrelas têm forma aproximadamente esférica devido à ação da gravidade. Então, a gravidade atua sobre os planetas, a gravidade atua sobre as estrelas, e isso torna eles esféricos, aproximadamente esféricos. A força da gravidade, da mesma forma,
age sobre todos os pontos da superfície de um corpo esférico com a mesma intensidade, pois todos eles apresentam a mesma distância do núcleo. Então, nós temos a força da gravidade atingindo, ou melhor, agindo sobre toda a superfície da Terra de igual maneira. Se uma região estivesse um pouco mais abaixada que a outra, ou um pouco mais distante do centro da Terra, do centro de ação da gravidade, então ela seria comprimida e até assumir a forma circular, ou mais próxima possível da circular. Essa é o poder da gravidade, digamos assim, de manter essa forma circular do planeta. Os planetas rochosos, também chamados de planetas terrestres ou telúricos, são compostos basicamente de material rochoso e material metálico. Eles se localizam mais próximos ao Sol que os planetas gasosos e são bem menores do que eles. Nós temos então os 4 planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os outros 4 planetas são planetas gasosos. Percebam o tamanho, a diferença de tamanho entre os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os planetas rochosos são bem menores do que os gasosos. Apesar de serem relativamente semelhantes em termos de tamanho e distância em relação do Sol, as condições ambientais variam muito nesses planetas, nos planetas rochosos. A estrutura interna deles, no entanto, é similar, dividida em núcleo, manto e crosta. Então, todos os planetas rochosos, eles vão apresentar um núcleo, um manto e uma crosta terrestre. Apesar dessa formação ser semelhante nos 4, eles vão apresentar condições ambientais muito variadas. Devido à proximidade com relação ao Sol, um está muito próximo, o outro está muito distante, então o ambiente deles varia muito, porque a temperatura é muito elevada ou a temperatura é muito baixa. A nossa Terra está no lugar ideal, na distância perfeita com relação ao Sol, mantém essa temperatura amena. Os planetas gasosos recebem essa classificação porque são formados por grandes massas de gases, especialmente o hidrogênio e o hélio, os 2 materiais que fizeram parte da nebulosa. Então se agregaram, mas não se agregou a poeira daquela nebulosa, se agregou apenas os gases. Eles não possuem superfície sólida e contam com atmosferas complexas e dinâmicas. Então, a atmosfera, eles são gases, então a atmosfera deles é muito variada, justamente porque a atmosfera é formada a partir de gases. Então, nós temos os planetas gasosos como sendo Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Massas muito maiores do que os planetas rochosos. Os maiores planetas do Sistema Solar são gasosos. Apesar disso, por conta da sua composição, são também os menos densos. Ou seja, quer dizer que apesar do tamanho, eles apresentam menos massa, menos matéria constituindo eles. Júpiter, por exemplo, tem volume cerca de 1.400 vezes maior que o da Terra, mas a sua densidade é cerca de 1/4 da terrestre. Muita massa, muito volume, mas pouca massa, poucos átomos que constituem aquele planeta. Em teoria, pouco peso. E os planetas anões? Plutão foi descoberto em 1930 e inicialmente considerado como um planeta, o menor planeta do Sistema Solar. Classificado como transnetuniano, que vinha depois do planeta Netuno, por ocupar uma órbita além de Netuno, Plutão é composto principalmente de gelo e rocha. Sua órbita apresenta algumas particularidades,
em parte devido à influência de Caronte, o maior de seus satélites naturais. Então, Plutão tem um satélite natural, o qual influencia na órbita do planeta. Por isso que a órbita dele não segue o mesmo plano. Lembra que a gente comentou na aula passada? Nós temos o Sol e todos os planetas orbitando relativamente da maneira horizontal ao redor do Sol. Plutão não, Plutão ele foge um pouco dessa órbita horizontal e ele tem uma órbita diferente, quase vertical, mas não chega a ser vertical. Porque ele sofre a ação da influência da gravidade de Caronte, de um satélite natural, da sua Lua. E isso faz com que a sua trajetória ao redor do Sol seja diferente dos demais. Após diversas discussões sobre o assunto, a União Astronômica Internacional decidiu criar uma nova classe de corpos celestes, os planetas anões, em que Plutão foi incluído em 2006. Então, para classificar em Plutão, ele não poderia ser um planeta, justamente porque ele sofria a ação desse corpo celeste, desse satélite natural dele, dessa lua dele. Então ele não poderia ser classificado como um planeta, mas não existia onde classificar ele. Ele não poderia ser um asteroide também. A partir daí, em 2006, foi criado essa classe, essa nova classe de corpos celestes chamados de planetas anões. Um planeta anão é definido como um objeto que orbita o Sol e é grande o suficiente para ter formato esférico, a ação da gravidade agir sobre ele, embora não seja gravitacionalmente dominante em sua órbita. Ele não tem a dominância, no caso, ele sofre influência da sua Lua. Um astro é gravitacionalmente dominante quando consegue atrair para si outros corpos menores em sua órbita. No caso, a Lua deveria orbitar ao redor dele sem influenciar na sua órbita, como ocorre com os demais planetas. A Terra, por exemplo, ela tem a Lua orbitando ao redor, mas ela não sofre influência, a órbita da Terra não sofre influência com relação à Lua. Atualmente são conhecidos 5 planetas anões, embora essa lista possa se estender conforme o conhecimento sobre o sistema solar aumentar. Então, conforme a gente for descobrindo novidades sobre o sistema solar, conseguindo cada vez mais enviar sondas para o espaço que nos tragam resultados, a gente vai possivelmente descobrir novos planetas anões transnetunianos, porque até chegar em Netuno levam algumas dezenas de anos para uma sonda chegar lá e enviar os seus dados. Enfim, é difícil de encontrar os planetas anões a partir de lá. Mas os 5 que nós conhecemos são o Ceres, a Ares, Plutão, Makemake e o Haumea. Com exceção de Ceres, todos têm suas órbitas além de Netuno, ou seja, todos eles são classificados como transnetuniano. Apenas Ceres, que fica aqui entre Marte e Júpiter. Os outros ficam todos depois de Netuno, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações, responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.